Então, pessoal, como eu vinha falando para vocês, né? Estava falando do tratamento da anemia falciforme, né? Que se baseia essencialmente em quatro pilares, né? A profilaxia para infecções por pneumococo, o aumento dos níveis da hemoglobina fetal, a terapia transfusional e a terapia de quelação do ferro. Esses são os quatro principais pilares do tratamento desses pacientes. No entanto, existem outras medidas, né, que existe uma certa discordância na literatura, se teria ou se não teria benefício, mas alguns livros citam, né, algumas recomendações nesse sentido, como, por exemplo, a reposição de algumas vitaminas. É óbvio que, por exemplo, a reposição de ácido fólico é extremamente recomendada nesses pacientes, mas a reposição de outras vitaminas, como vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, né? Existe alguns que defendem, né? Tentando comprovar isso através de trabalhos científicos, mas acaba que com pouco impacto, né? Os trabalhos com formato questionável, então não é uma coisa assim 100% definida, mas o ácido fólico, como eu falei, desde que eu falei, por exemplo, da esferocitose, né? Deve fazer parte do tratamento de todo e qualquer paciente que tenha uma anemia hemolítica crônica, como é o caso da anemia falciforme. As flebotomias, pessoal, eventualmente, rarissimamente, pode ter indicação, né? É raro, mas acontece alguns pacientes com anemia falciforme espontaneamente manterem uma hemoglobina acima de 10. E acaba que quando eles têm uma hemoglobina acima de 10, por conta da falsização das hemácias, acaba gerando hiperviscosidade, né? Então, quando eles têm uma hemoglobina acima de 10, paradoxalmente, né, apesar de terem anemia, a gente acaba fazendo as flebotomias para evitar que eles fiquem com hiperviscosidade. Mas eu confesso para vocês que isso é bem raro. Os análogos da eritropoetina, né, pessoal? Isso aqui é fácil entender, né? Se está havendo uma destruição periférica em excesso das hemácias, a medula, ela naturalmente precisa produzir uma quantidade maior de precursores eritrocitários, né? No entanto, devido ao processo inflamatório crônico que essa doença causa, por ser uma doença sistêmica, muitas vezes há uma certa deficiência na ação da eritropoetina, seja uma alteração quantitativa ou algumas vezes até mesmo qualitativa, na alteração na ação dessa substância, que é tão importante como estímulo para a produção eritrocitária pela medula óssea. Então, alguns pacientes se beneficiam da reposição da eritropoetina. Eles reduzem, por exemplo, a demanda transfusional. Isso é muito clássico naqueles pacientes que laboratorialmente têm a eritropoetina reduzida, como, por exemplo, abaixo de 500, principalmente quando está abaixo de 100. Né? Então, eventualmente, há indicação de reposição do famoso Eprex, né, que é um análogo da eritropoetina. Teoricamente, pessoal, o único tratamento que é capaz de curar essa doença é esse aqui, que é o transplante de células tronco-hematopoéticas, né? Que existem sim alguns relatos na literatura, né, de pacientes que foram submetidos ao transplante e que teoricamente curaram essa doença. No entanto, isso ainda não é uma coisa protocolar. Por quê? Porque a mortalidade desses pacientes submetidos ao transplante ainda é muito alta, né? Mas teoricamente é uma terapia que pode ser utilizada. Existem algumas medicações que, assim como a hidroxureia, têm a capacidade de aumentar os níveis de hemoglobina fetal, como por exemplo a decitabina, né? Pode ser uma alternativa ao uso da hidroxureia. Esses pacientes, como eu falei para vocês, eles têm um status de hipercoagulabilidade. Então, há quem recomende o uso de medicações antiplaquetárias, como o AS, ticagrelor, clopidogrel, e eventualmente medicações anticoagulantes orais, né? Como por exemplo o Marevan, como a rivaroxabana, como a apixabana e por aí vai. No entanto, pessoal, isso aqui, a imensa maioria dos trabalhos, a imensa maioria dos guidelines, eles não recomendam essas medicações, a não ser que haja motivo, outras indicações para utilizá-las. Mas utilizá-las somente por conta da anemia falciforme, teoricamente, isso não é uma prática recomendada. E há quem recomende também
a reposição do ômega 3, né? Que isso aqui parece que há um certo consenso na literatura que sim, deve ser suplementado por conta do potencial efeito anti-inflamatório, né? Dessa substância, do ômega 3. Então, como esses pacientes são cronicamente inflamados, então há sim, né, uma certa concordância na literatura em se fazer a reposição de ômega 3 nesses pacientes. E aí, pessoal, a gente vai entrar aqui numa parte, né, que é bem longa, né? A anemia falciforme talvez seja a doença mais complexa que nós vamos falar aqui, né, no contexto das anemias hemolíticas. Ela cursa com várias complicações e eu vou tentar aqui mostrar de uma maneira rápida as principais delas. A mais comum, pessoal, complicação da anemia falciforme é essa aqui, as crises álgicas, né? Essencialmente elas são devidas ao quê? A quadros isquêmicos que são devidos à vasooclusão. Devido ao foiçamento das hemácias, né, elas acabam obstruindo os pequenos vasos e essa obstrução dificulta o sangue chegar adequadamente em alguns locais. E isso gera isquemia e isquemia gera dor, gera atividade inflamatória. Então, geralmente, quais são os fatores indutores, né, de crises álgicas? Geralmente são pacientes que têm baixos níveis de hemoglobina fetal, são pacientes que têm, por exemplo, um aumento dos níveis da hemoglobina e do hematócrito, né? Eu expliquei há pouco que isso pode causar hiperviscosidade. São pacientes que sofrem, por exemplo, de apneia do sono. Consequentemente, eles têm hipoxemia transitória. E essa hipoxemia, como eu falei lá no começo da aula, ela pode precipitar, exacerbar o afoiçamento das hemácias, levando a crises de vasooclusão. Outros fatores clássicos, né, como frio, desidratação, infecções, tudo isso aí podem precipitar as famosas crises álgicas, pessoal, que geralmente predominam na região dorso-lombar, mas também podem ocorrer em qualquer outra região, como por exemplo no tórax, né? Existe até uma síndrome específica, que é a síndrome torácica aguda. Podem ocorrer nas extremidades, pode ocorrer no abdômen, muitas vezes simulando um quadro de apendicite, um quadro de isquemia mesentérica, um quadro de diverticulite. E o tratamento dessas condições, pessoal, além do tratamento analgésico, né, muitas vezes sendo necessário analgésicos potentes, como por exemplo opioides, né, como por exemplo a morfina, a gente precisa hidratar, né, em abundância esses pacientes, porque isso ajuda a melhorar essas crises de vasooclusão. E claro, é necessário que a gente trate o fator precipitante da crise, né? Então, se o paciente tinha níveis de hemoglobina fetal muito baixas, a gente vai utilizar medicações para aumentar. Se o paciente estava com hemoglobina alta, portanto com hiperviscosidade, a gente pode propor uma flebotomia. Se o paciente tem uma crise de apneia do sono, né, a gente vai propor o tratamento adequado, como o uso do CPAP. Enfim, a gente faz parte do tratamento das crises álgicas a gente tratar o fator desencadeante, o fator precipitante dessas crises. Como essas crises, pessoal, são frequentes, né, muitas vezes esses pacientes são portadores de dor crônica, né? Então, muitas vezes é necessário a gente utilizar cronicamente medicações moduladoras da dor, né? Como, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, como a pregabalina, a gabapentina, assim como também algumas outras medicações como os duais, né? Como classicamente a duloxetina. E a gente deve lembrar, pessoal, que algumas vezes há um substrato anatômico para a dor além da crise de vasooclusão, como por exemplo uma fratura, como por exemplo uma osteonecrose de quadril, né? Então, não deve se esquecer, né, de investigar, muitas vezes do ponto de vista de imagem, né, esses pacientes para descartar que não tenham um substrato anatômico, né? Para que a gente realmente acredite que esse quadro álgico seja apenas devido à crise de vasooclusão. Então, a gente tem que buscar se tem algum fator anatômico associado a essa dor. Uma outra crise, pessoal, uma outra complicação aguda da anemia falciforme é a famosa crise aplásica, né? O que nos faz pensar, pessoal, numa crise aplásica? Exatamente quando um paciente cai abruptamente os níveis de hemoglobina, e associado a isso, cai também abruptamente os níveis de reticulócitos, né?
Fisiologicamente, é de se esperar que os pacientes com anemia falciforme eles tenham reticulocitose. Por quê? Porque eles têm hemólise e a medula responde proliferando em excesso, liberando um excesso de reticulócitos. No entanto, em algumas condições, geralmente quadros infecciosos, na maior parte das vezes quadros virais, como classicamente na infecção pelo parvovírus B19, há um certo ataque a essas células jovens, né, aos precursores eritrocitários, aos reticulócitos. E aí, quando caem os reticulócitos, a medula deixa de conseguir compensar essa destruição periférica em excesso, que é o quadro hemolítico. Então, a anemia piora abruptamente. E é exatamente por isso que o que nos faz pensar nessa complicação aguda é uma queda abrupta da hemoglobina associada a uma queda dos reticulócitos, que deveriam estar altos, mas nesses quadros eles estão baixos. E o principal precipitante, né, das crises aplásicas, né, são quadros infecciosos, tanto bacterianos como virais, e no contexto dos quadros virais, principalmente nas crianças, a gente deve lembrar da infecção pelo parvovírus B19. Uma outra complicação aguda muito frequente nesses pacientes, pessoal, menos frequente do que as anteriores, mas ocorre com alguma frequência, são as crises megaloblásticas, né? O que é isso? A medula está proliferando em excesso para tentar compensar o quadro hemolítico. E para que ela faça isso, ela precisa de substrato, né? Como ácido fólico, como ferro, como vitamina B12, né? Dentre estes, pessoal, aquele substrato que tem uma tendência maior a esgotar os estoques mais rapidamente, se não tiver uma reposição, uma alimentação adequada, é o ácido fólico. Né? Então, aquele paciente que tem anemia falciforme que inadvertidamente passa um certo tempo sem suplementar o ácido fólico, ele pode piorar abruptamente da anemia. E o que que nos faz pensar que essa piora abrupta da anemia é uma crise megaloblástica? É exatamente quando caem os níveis de hemoglobina, acompanhado da queda dos níveis dos reticulócitos e um aumento do VCM, né? Que é uma alteração clássica decorrente da carência do ácido fólico. Né? Então é esse o gatilho que nos faz pensar nessa complicação. Uma outra complicação, pessoal, que pode ocorrer em vários órgãos, né? Como por exemplo no pulmão, mas pode ocorrer também, por exemplo, no fígado, pode ocorrer no baço, né? Nas criancinhas que ainda têm um baço viável, são as crises de sequestro. O que é isso, pessoal? Há uma obstrução intraluminal dos vasos sanguíneos, né? E, portanto, um represamento de uma grande quantidade de sangue dentro de algum órgão, como, por exemplo, o pulmão, como, por exemplo, o fígado, que são os dois principais. E aí esses pacientes, eles pioram abruptamente da anemia de uma maneira aguda, né? Muitas vezes cursando com uma descompensação aguda da anemia, como se fosse um choque, né? O paciente acaba evoluindo com hipotensão, com taquicardia, com taquipneia, com hipossaturação, né? Devido a um represamento de uma grande quantidade de sangue dentro de algum órgão, né? Como se o paciente tivesse, entre aspas, sangrado exacerbadamente. O volume circulante efetivo reduz-se abruptamente e isso gera uma piora abrupta da anemia. Né? Então, o que é que nos faz pensar em uma crise de sequestro? Né? Uma piora abrupta da anemia acompanhada de manifestações desses órgãos, né? Como, por exemplo, a dor torácica, como, por exemplo, a hemoptise, quando isso ocorre no parênquima pulmonar, ou, eventualmente, uma dor abdominal aguda no flanco direito, quando isso ocorre, por exemplo, no território hepático. Uma outra complicação aguda, bem menos frequente do que estas que eu falei anteriormente, pessoal, são as crises hiperhemolíticas, né? Que também podem ser chamadas de reações hemolíticas tardias. Objetivamente, pessoal, esses pacientes eles são politransfundidos, portanto, eles são muitas vezes aloimunizados. O que é isso? Eles têm anticorpo anti-hemácia dos vários doadores que eles já receberam sangue, né? Só que esses autoanticorpos, muitas vezes, eles têm uma baixa afinidade.
Então é por isso que eles recebem o sangue de uma transfusão e não ocorre uma reação hemolítica aguda, exacerbada, como ocorre, por exemplo, numa incompatibilidade ABO. No entanto, quando esses pacientes recebem uma transfusão, é como se eles ativassem aquela imunidade, né, contra vários antígenos de outros grupos sanguíneos menores, né? Então, na hora que ele recebe o sangue, é como se ele estivesse dando uma ativada na imunidade, que ela vai ativando, 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 ao ponto de que acaba levando a uma destruição exacerbada das hemácias, alguns dias depois da transfusão. É exatamente o que a gente chama de reação hemolítica tardia, né? Que é devido à produção de haloanticorpos contra grupos sanguíneos menores. Quando é que a gente suspeita disso? Quando o paciente transfundiu e dias depois a hemoglobina cai a níveis menores do que aquele que motivou a transfusão, né? Isso muitas vezes é causado por uma reação hemolítica tardia. Uma outra complicação muito comum desses pacientes são quadros infecciosos, né, pessoal? Dentre outros motivos, por conta da autoesplenectomia que eles sofreram, né? Então é muito comum haverem bacteremias, meningite, osteomielite, artrite séptica, pneumonia, infecção urinária, ou seja, quadros infecciosos, bacterianos, principalmente por germes encapsulados, acabam que são frequentes nesses pacientes. Portanto, a gente deve investigar precocemente, né, e propor um tratamento precocemente também para esses pacientes diante de uma suspeita de um quadro infeccioso. Uma outra complicação desses pacientes são as complicações do ponto de vista do sistema nervoso central, né? Por conta de microinfartos, né, esses pacientes eles podem cursar com demência, né, com um declínio cognitivo, por conta da presença de microinfartos. No entanto, pode ocorrer, na verdade, uma vasculopatia, né, mais importante, no contexto de grandes vasos, levando aos AVCs, né, seja um AVC isquêmico, seja um AVC hemorrágico. Por que esses pacientes têm um aumento do risco tanto de ter um AVC isquêmico como de um AVC hemorrágico? É fácil entender, pessoal. O AVC isquêmico, por que eles têm? Porque eles têm endoteliopatia. Eles têm uma disfunção endotelial. Isso acaba levando a uma doença macrovascular, né? A formação de placas ateromatosas nos grandes vasos. Isso pode gerar, por exemplo, um infarto miocárdico, né? Gerando, quando obstrui uma artéria coronária, mas isso pode gerar, por exemplo, um AVC isquêmico, né? E como essa obstrução das grandes artérias, elas podem ocorrer lentamente, progressivamente, muitas vezes ocorre a formação de vasos colaterais, né? De formação de neovasos, quando há uma obstrução de um grande vaso. E isso pode e esses vasos neoformados, eles têm a parede mais frágil, portanto, tem um risco maior deles romperem, levando a um quadro de AVC hemorrágico, né? Aqui eu estou exemplificando para vocês a famosa síndrome, né? Doença de Moyar-Moyar, que nada mais é do que essa proliferação de microvasos, né? Secundário a uma estenose crítica de um vaso mais calibroso. E isso acaba predispondo a um AVC hemorrágico. Inclusive, pessoal, é muito bem documentado alguns fatores de risco para a ocorrência de AVC nesses pacientes, né? Entendam que esses pacientes, muitas vezes, eles têm AVC em uma idade bem precoce, na adolescência, no início da vida adulta, ou seja, é uma morbidade muito importante para esses pacientes. Então, precisa-se investigar o aumento do risco desses eventos ocorrerem e, consequentemente, tentar combatê-los, né? E quais são os principais fatores de risco para a ocorrência de AVC nos pacientes com anemia falciforme? É uma história prévia de infarto, ou seja, aquele paciente que já teve um evento naturalmente tem um risco maior de ter outro evento. É aquele paciente que tem um aumento do fluxo sanguíneo na artéria cerebral média, né? Isso é medido através do Doppler transcraniano ou Doppler da região
cervical. É aquele paciente que tem hipoxemia noturna, que tem uma anemia mais importante, que tem intensas reticulocitoses ou leucocitoses, que tem baixo nível de hemoglobina fetal, que tem histórico de enxaqueca, seja por carência de ácido fólico ou por carência de vitamina B12, que tenha aumento dos níveis de homocisteína, aquele paciente que é hipertenso e, como eu falei há pouco, aquele paciente que acaba evoluindo com a doença, com a síndrome de Moyar-Moyar, que acaba predispondo à ocorrência de AVCs, nesse caso hemorrágico. Então, esses são os principais fatores de risco, eles devem ser pesquisados. Por quê? Porque quando eles estão presentes, há uma recomendação da profilaxia para AVC, né? Essencialmente, isso se faz com a transfusão de troca parcial cronicamente, né? Tentando manter uma hemoglobina acima de 10, um hematócrito acima de 30 e uma hemoglobina S, ou seja, hemácias afoiçadas, hemoglobina S abaixo de 30%, certo? É feito tanto uma profilaxia primária, ou seja, aquele paciente que nunca teve um evento documentado, nessas circunstâncias deve-se fazer a profilaxia, e obviamente aquele paciente que teve um primeiro evento, para que se evite que haja uma recorrência, também se recomenda a mesma terapia. As complicações pulmonares, pessoal, são algumas, né? Esses pacientes, eles têm, por exemplo, uma tendência a ter sequestro, né? Como, por exemplo, pode ocorrer no parênquima pulmonar. Isso pode gerar crise de dor torácica, de dispneia, de hemoptise. Muitas vezes, esses pacientes, eles podem ter também a famosa síndrome torácica aguda, né? O que é a síndrome torácica aguda, pessoal? Nada mais é do que o surgimento de novos infiltrados pulmonares que se associam a pelo menos um dos seguintes fatores: febre, tosse, dor torácica, secreção purulenta, dispneia ou hipoxemia. Ou seja, é aquele paciente que parece ter uma pneumonia, mas na verdade ele pode ter essencialmente uma síndrome torácica aguda, não obrigatoriamente um quadro infeccioso bacteriano. Isso é uma complicação extremamente frequente, pessoal, ocorre em até 30% dos pacientes. Geralmente há um fator precipitante, um fator indutor relacionado a infecções, é por isso que faz parte do tratamento desses pacientes. Mesmo sem ter certeza que haja um quadro infeccioso bacteriano, o uso de antibiótico terapia. No entanto, muitas vezes, né, cada vez mais isso é flagrado, o fator precipitante de uma crise torácica aguda, na verdade, é uma embolia gordurosa, né? Há microinfartos, né, nos ossos, esses microinfartos acabam gerando êmbolos de gordura que acabam indo para o parênquima pulmonar, gerando obstrução dos vasos, que isso pode gerar uma síndrome torácica aguda. O tratamento, como eu falei para vocês, o suporte, né, essencialmente oxigenoterapia, se for necessário, hidratação, né, que é muito bem indicada nesses pacientes. Como eu falei, um antibiótico empírico, né, e naqueles pacientes que são refratários a essas medidas, muitas vezes acaba lançando-se mão da transfusão de troca parcial. E uma outra complicação pulmonar, né, que traz consigo uma alta morbidade e mortalidade é a hipertensão pulmonar, né? A hipertensão pulmonar, pessoal, ela ocorre em pelo menos 60% dos adultos que têm anemia falciforme. Muitas vezes, né, ela é multifatorial, né? Há uma justificativa nos quadros embólicos crônicos, do mesmo jeito que há uma disfunção cardíaca progressiva, levando a uma congestão e, consequentemente, um aumento na pressão na artéria pulmonar, assim como há também uma disfunção primariamente arterial, endotelial, né? Então, a hipertensão pulmonar nos pacientes com anemia falciforme, ela é multifatorial, né? O diagnóstico, geralmente ele vem através do eco, né, do ecocardiograma, tanto transtorácico mesmo, né, através da medida da pressão da artéria pulmonar, a PSAP, que é medida indiretamente através da aferição do refluxo na válvula tricúspide,
Assim como o método mais, digamos que o padrão ouro, né, seria realmente o cateterismo do lado direito do coração e a medição direta da pressão da artéria pulmonar. Infelizmente, pessoal, esses pacientes, diferente das outras causas de hipertensão pulmonar, né, que costumam responder bem aos vasodilatadores, né, como por exemplo a sildenafila e os outros similares, esses pacientes com hipertensão pulmonar causada pela anemia falciforme, infelizmente eles não respondem muito bem ao tratamento clássico. E isso acaba levando a um prognóstico bem reservado dos pacientes que evoluem com essa complicação. Nós vamos dar aqui uma pequena pausa, pessoal, e já já a gente volta dando sequência, né, às complicações agudas dessas doenças, como por exemplo as complicações hepatobiliares.